18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, são 6 horas em ponto em Manaus. Boa noite pra você que vem acompanhando a melhor programação de Manaus. Boa noite pra você, Karine Leão. Boa noite, Carlão. E aquele boa noite especial pra você que nos acompanha também nas redes sociais, no @18horasnews. Boa noite, gente. Lembrando aí, gente, que vocês podem participar conosco e podem interagir com a gente aqui no programa 18 horas, Karine Leão, mandando uma mensagem, mandando uma foto, ok? Participando pelo WhatsApp é o 994887592, Karine. Carlão, e hoje, sexta-feira, vamos fazer uma parada diferente aqui. É o seguinte, que legal. As duas primeiras pessoas que participarem pelo WhatsApp, presta atenção, as duas primeiras pessoas que participarem, interagirem com a gente pelo WhatsApp, cada uma vai levar um par de ingressos. É isso aí, para os cinemas UCI, é isso aí, seja o primeiro, galera. Então vamos lá, participando pelo nosso WhatsApp 994887592. Começando 18 horas de hoje com os destaques do dia. A Justiça do Amazonas decide pela retirada de 900 flutuantes do Lago do Tarumã Sul. E a determinação tem prazo. Os donos têm até o dia 31 de dezembro para a retirada dos flutuantes. Polícia revela aumento de quase 43% no número de crimes praticados na internet este ano. Mercado imobiliário comemora o melhor trimestre da série histórica em Manaus. Legal, são 6 horas e 2 minutos. Mais uma vez, boa noite para você em 100,7. Boa noite para você que está na sintonia certa no melhor mix do Brasil. A partir de agora você confere os destaques do dia em mais uma edição do 18 horas. E hoje é sexta-feira, 25 de agosto de 2023, é o ano. 18 horas. Começando o programa de hoje com uma boa notícia, inclusive. O juiz Moacir Pereira Batista rejeitou recursos apresentados por donos de flutuantes de Manaus contra a decisão que ordenou a retirada de cerca de 900 flutuantes do Lago do Tarumã Sul, na margem esquerda do Rio Negro. Essa retirada tem que acontecer até o dia 31 de dezembro, Karine. Exatamente. Pelo menos 13 donos de flutuantes apresentaram recursos contra a determinação. Eles anexaram ao processo judicial mais de 700 páginas de documentos, entre eles licenças, laudos e pesquisas, na tentativa aí, né, Carlão, de reverter aí a decisão da justiça. Olha só, Karime, os proprietários dos flutuantes alegaram que não foram consultados e que não tinham conhecimento do processo judicial que estão na Justiça do Amazonas desde 2001. Pois é, e o repórter André Meirelles tem mais informações. Muito boa noite, André. Seja bem-vindo ao vivo aqui conversando com a gente. Então, a retirada dos flutuantes está mantida mesmo. Todos devem sair lá do lago até o dia 31 de dezembro, até o fim deste ano. Boa noite, André. Olha, muito boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos que nos acompanham aqui na 100.7. Olha, está mantido. Isso porque o juiz afirmou que o caso já foi julgado e que está aí na fase de execução da sentença, ou seja, não é mais possível rediscutir quaisquer pontos analisados na fase de julgamento. Inclusive, o magistrado advertiu os proprietários das embarcações para não apresentarem mais pedidos similares a esse, porque, de acordo aí com o juiz, poderá haver pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Os donos de flutuantes começaram a ser notificados pela Prefeitura de Manaus sobre a retirada voluntária das embarcações no fim de junho deste ano, antes dessa decisão judicial. Aí as notificações foram validadas pelo juiz Moacir Batista. O magistrado ordenou que a limpeza do igarapé ocorra por fases. De acordo ainda com o juiz, é impossível autorizar a permanência das embarcações ali no local, porque ela depende da existência de um plano da bacia hidrográfica que ainda está sendo elaborada pelo governo do Amazonas. Na decisão proferida, isso no mês passado, que ordenou a retirada das embarcações até o dia 31 de dezembro deste ano, o juiz Moacir Batista esclareceu que a prefeitura apenas pode exercer o poder de polícia, mas não poderá conceder licenças porque não tem competência para isso.
E atendendo o pedido do Ministério Público do Amazonas, o juiz então ordenou que a concessionária Amazonas Energia, até ela, tem que realizar aí uma inspeção dos flutuantes e fazer os cortes de ligações irregulares. Até o IPAAM, que é o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, que chegou a conceder licenças para embarcações no local, deverá apresentar uma lista com os favorecidos com essas licenças. Agora, para explicar melhor a parte jurídica da situação da retirada dos flutuantes, eu conversei com um especialista em direitos trabalhistas. Isso porque a gente também tem após a retirada desses flutuantes, dessa decisão, tem também a parte dos donos, dos sócios, dos gerentes e dos funcionários que trabalham ali no local. A orientação é do advogado José Amaury Salles, vai contar pra gente como é que é feita essa parte aí jurídica dessa decisão aí da retirada e também dos direitos desses trabalhistas. Vamos acompanhar. O que é importante a gente observar é que o juiz, na sentença, ele não tem por obrigação fazer uma análise social, né, da questão. Ele não faz uma análise social, uma análise econômica. O juiz analisa somente se há legalidade, se os proprietários de flutuante obedeceram o procedimento legal e se há legalidade na permanência desses flutuantes. É isso que é importante a gente ter agora de relevante, certo? A questão de análise social, a questão de análise econômica, quem tem que fazer é o poder público, né? O poder público, ele precisa analisar até que ponto a permanência desses flutuantes ali naquele local e é relevante economicamente, socialmente para o Estado, né? Para o município, e a partir disso estabelecer um planejamento, um plano, né? Um plano que preserve, que observe a legislação ambiental e que possa garantir tanto a preservação ali daquele espaço, que não haja nenhuma degradação do meio ambiente, e também observe a legalidade. Então, o aconselhamento que eu posso dar nesse momento para os proprietários de flutuante que se sintam lesados e prejudicados pelo ato, né, do poder público, é procurar uma consultoria, um advogado especializado na área ambiental e obter um aconselhamento, uma análise de caso a caso. 18 horas. Então, a gente ouviu aí o especialista em direito trabalhista, que é o advogado José Amaury Salles, falando um pouco aí sobre essa parte jurídica. Também a gente ouviu o advogado Alexandre Torres, que também fala sobre essa situação dessa retirada dos flutuantes e também como fica a situação dos trabalhadores. Vamos acompanhar. O que aconteceu ali no Tarumã foi que uma ordem judicial determinou a retirada dos flutuantes, né? Existe uma corrente de juristas que entendem que, nesse tipo de caso, quando o Estado determina o fechamento de algum empreendimento, como foi o caso, o Estado deveria indenizar de forma subsidiária, né? Primeiro cobraria o empresário, depois cobraria o Estado. Eu entendo que não, porque o dever de regulamentação, ele é inerente à atividade comercial, é um ônus que o empregador, que o empresário, ele tem que arcar, regulamentando seu estabelecimento e, consequentemente, dando a segurança jurídica que o trabalhador precisa. Então, nesses casos, o trabalhador deve procurar o Poder Judiciário e pleitear sua indenização, certo? Por essa perda da estabilidade e requerendo também seus direitos trabalhistas. 18 horas. A gente ouviu o advogado Alexandre Torres, que ele estava falando aí sobre os direitos trabalhistas, né? Sobre essa decisão do juiz Moacir Pereira Batista, da comarca de Manaus, que rejeitou os recursos apresentados por donos de flutuantes aqui em Manaus contra a decisão que ordenou a retirada de embarcações do lago do Tarumã Sul, na margem esquerda do Rio Negro. Isso que deve ocorrer até o final deste ano. A gente ouviu esses dois advogados, né, especialistas também em direitos trabalhistas, para ver também como é que fica a situação dos trabalhadores, porque vai ser retirado, né, até porque, segundo a prefeitura ali, está prejudicando um pouco o meio ambiente, mas após a retirada, como é que fica então a situação também dos trabalhadores, dos funcionários ali do local. Ninguém quer esse impacto social, né? Claro, sem dúvida alguma. Aí por isso tem a orientação desses advogados, né, que Maravilha. procurem aí, né, seus direitos. É isso. Tá ótimo, então, André. Muitíssimo obrigada, André. Boa noite, bom trabalho. Carlão,
Não. Já temos as 2 pessoas que participaram aqui pelo nosso WhatsApp e levaram 2 convites para o cinema do grupo UCI. Gente, é o seguinte, Eliane Guedes Macedo, lá do centro, e o Vanderland Souza Carvalho, da Cidade de Deus. O Vanderland Souza, ele comentou o seguinte, alertou a galera do trânsito motorista que o trânsito na Avenida Grande Circular está muito engarrafado, gente. Então, presta atenção, paciência. Se você precisa passar por lá. Isso aí, Carlão. 6h10, se você quiser participar é só, acionar aí o 994887592, agora valendo a sua mensagem, o seu toque aí pra gente aqui no programa 18 horas pelo WhatsApp, 6h10. 18 horas. Olha, a Polícia Civil registrou aqui em Manaus um aumento de quase 43% no número de crimes praticados na internet. Nesse ano, comparado ao mesmo período do ano passado, a internet aí, dando seus problemas. Um dos crimes mais comuns no ambiente virtual em Manaus é a exposição íntima, Karine, na internet. Aquela que vaza as nudes, exatamente. Nude. Bom, o crime de exposição íntima acontece quando as mídias íntimas são divulgadas sem o consentimento da vítima. E, geralmente, esse crime também é cometido junto com outros, como ameaça, difamação e extorsão. A repórter Nathalie Moraes traz mais detalhes pra gente. De janeiro a junho deste ano, foram registrados 4.363 casos de crimes cibernéticos aqui no estado. Isso representa um aumento de 43% em relação ao mesmo período do ano de 2022, segundo dados divulgados pela Secretaria de Estado de Segurança Pública. O delegado titular da Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes Cibernéticos, o delegado Antônio Rondon, tirou algumas dúvidas sobre os atos que configuram como crimes no mundo virtual. O crime de exposição íntima é quando alguém compartilha, vaza ou divulga uma exposição íntima de uma vítima não consentida. Se divulga cenas de sexo ou nude sem consentimento da vítima, por si só já está configurado esse crime. O crime de exposição geralmente vem acompanhado de outras ações ilícitas, como explica o delegado. Normalmente é acompanhado de outros delitos até mais graves do que a exposição íntima. Ameaça, delitos de difamação ou, em alguns casos, de extorsão, quando aquele autor solicita alguma vantagem financeira para não divulgar ou para interromper a divulgação. A motivação, na maioria das vezes, vingança ou uma necessidade de controle ou puramente maldade daqueles autores que querem, de alguma forma, punir a vítima. O delegado descreveu os perfis de pessoas que costumam praticar esse tipo de crime e faz um alerta à população. Esses autores normalmente são ex-companheiros, ex-namorados ou pessoas muito próximas da vítima, do seu ciclo social, e por alguma desafeição, algum problema, resolveram tomar essa atitude. A gente pede que as vítimas não divulguem conteúdo íntimo para terceiros. Tenham absoluta certeza de estarem com as suas ativações de privacidade, em páginas sociais, tenha controle das suas senhas nos aparelhos móveis ou tablets e notebooks. Não cliquem em links maliciosos de pessoas, de remetentes que vocês não conheçam. Divulgar conteúdo íntimo de uma pessoa na internet sem o consentimento dela é crime. É importante que a vítima reúna o máximo de informações e provas possíveis para apresentar à polícia, para que seja feita a identificação dos autores. As vítimas de crimes cibernéticos podem registrar um boletim de ocorrência na Delegacia Especializada, que fica localizada nas dependências da Delegacia Geral da Polícia Civil, na zona centro-oeste de Manaus, na Avenida Pedro Teixeira, em frente ao Sambódromo. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6h14, você no melhor Mix do Brasil e falando de economia, hein? É que o mercado imobiliário do Amazonas conquista o melhor trimestre da série histórica, segundo pesquisa da Associação das Empresas do Setor no Amazonas, Karine. Pois é, Carlão, no ano passado foram lançadas quase 7.000 novas unidades de habitação aqui no estado. Já este ano, somente nos 3 primeiros meses, foram vendidos mais de 2.000 imóveis em Manaus. E a Ponta Negra, claro, se mantém na liderança como local preferido para morar aqui em Manaus. E a soma das vendas do primeiro semestre de 2023 já passa de 917 milhões de reais, quase, Vamos aos detalhes com Odinei Araújo. O
levantamento da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Amazonas, ADEME, revela que os anos de 2020, 2021 e 2022 foram marcados por um aumento significativo no volume de lançamentos de novas moradias em Manaus e Iranduba. Em 2020, foram mais de 2.800 imóveis vendidos. Em 2021, foram mais de 4.400 habitações negociadas e em 2022 foram vendidas mais de 6.800 moradias. Somente esse ano, no segundo trimestre, já foram lançados 6.000 empreendimentos residenciais verticais, resultando em um total de 2.312 imóveis. Esses números superam os do mesmo período do ano passado. Para o presidente da ADEME, Henrique Medina, o crescimento na venda de imóveis novos tem sido uma surpresa. Tivemos números bem relevantes. Nós vendemos no segundo tri desse ano 512 milhões de reais. Foi um trimestre histórico, foi um trimestre que nós mais vendemos imóveis de toda a nossa série histórica. E se nós juntarmos com o primeiro tri desse ano, nós estamos performando aí ao entorno de 917 milhões de reais. É o melhor semestre também da história, desde que nós começamos a fazer a pesquisa do mercado. E temos sim que comemorar esses dados. Tivemos um número também relevante de lançamentos nesse segundo tri. E as vendas continuam em alta. Os imóveis mais procurados são os de padrão econômico, também chamados de convencionais. Para os próximos meses, a previsão, de acordo com Henrique Medina, presidente da ADEME, é que a venda de imóveis continue crescendo. Crescendo por vários aspectos. Primeiro, por conta do programa habitacional do governo federal, Minha Casa Minha Vida, que só teve a sua reedição, o novo modelo de comercialização dessas unidades só foi lançado agora no mês de junho. E esse incremento, esse aumento das vendas do produto Minha Casa Minha Vida só vai começar a acontecer agora a partir do mês de junho. Apesar dos excelentes números, a Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Amazonas, em Iranduba, ressalta que Manaus ocupa a 17ª posição em vendas de imóveis no país. Nos primeiros 6 meses de 2023, foram lançados 10 empreendimentos imobiliários aqui na capital. Somando os valores do primeiro semestre deste ano, as vendas de imóveis novos totalizaram 917 milhões de reais, um aumento de 21% em relação aos 786 milhões de reais do mesmo período do ano passado. Os bairros que mais atraíram os compradores de imóveis em Manaus foram a Ponta Negra, Parque Mosaico, Lago Azul, Santa Etelvina, Parque 10 e Tarumã. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas e 18 minutos e hoje o prefeito Davi Almeida anunciou o concurso para a Guarda Municipal de Manaus. Vão ser 200 vagas para o nível médio. Exatamente. O concurso mais recente da Guarda Municipal foi em 2012, gente. Atualmente o efetivo é de 383 servidores. Vamos saber mais detalhes agora na reportagem de André Meirelles. O concurso da Guarda Municipal de Manaus foi anunciado pela Prefeitura nesta sexta-feira e vai contar com 200 vagas para o nível médio. O município informou ainda que a fase de autorização pela Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação já foi concluída. O prefeito Davi Almeida anunciou nas redes sociais a autorização da seleção. Amigos, ao lado do secretário Sérgio Fontes, Alberto Neto, Bertazzo e o secretário Marcos Rota, vice-prefeito, serão 200 vagas para novos guardas municipais. Portanto, se prepare, você que quer trabalhar na prefeitura, vamos abrir vagas para o concurso da Guarda Municipal. Serão 200 vagas. Ao todo, são 200 vagas ofertadas para preenchimento imediato. Para concorrer, é necessário possuir ensino médio completo e altura mínima de 1,60 m para homens e 1,50 m para mulheres.
A remuneração inicial de R$ 900 mais benefícios atualizada ainda será confirmada. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6h19 em Manaus. Boa noite para você na sintonia certa. Boa noite para você em 100,7 Carime Leão. E daqui a pouco aqui no 18 horas, do interior do Amazonas já enfrenta dificuldades por causa da vazante dos rios. Os moradores sofrem com a falta de água potável. É o nosso assunto em instantes. Agora nós vamos conferir tempo e temperatura. Hoje é sexta-feira, portanto vamos conferir tempo e temperatura para o final de semana, hein? Sábado e domingo. E é com você, Carime Leão. Previsão do tempo. Assim que abri aqui no meu celular, que deu pane, né, Carlão? Pra variar, agora sim, aquele mini infarto, né, gente? Você acha que seu celular pifou? Mas vamos lá, para sábado, a previsão é de sol e aumento de nuvens de manhã. Com pancadas de chuva à tarde e à noite, o tempo fica aberto. A mínima prevista é de 26 graus, a máxima pode chegar a 37 graus. As chances de chuva são de 90%. Essa chuva está ensaiando, né, gente? Há dias, mas não cai. Exato. E a umidade relativa do ar fica entre 37% e 79%. Já no domingo, mínima prevista de 26 graus, máxima não deve passar dos 36 graus. As chances de chuva são de 90% e a previsão é de sol e aumento de nuvens de manhã, também com essa promessa de chuva à tarde. À noite, o tempo fica aberto. Vamos esperar a chuva, então, exatamente. 6h21, você era o melhor mix do Brasil. Mix. Olha só, e o nível de Rio Negro baixou mais 3 centímetros de ontem para hoje, ficando em 24 metros e 58 centímetros acima do nível do mar. E alguns municípios do interior do Amazonas já enfrentam dificuldades por causa da vazante dos rios. Os municípios de Benjamin Constant já está em situação aí de emergência, o município, né, Karine? Exato, e com a seca, Carlão, os barcos que viajam de Manaus transportando mercadorias, como alimentos perecíveis e não perecíveis, não conseguem chegar até a região do Alto Solimões. Os moradores também sofrem, gente, já com a falta de água potável. E a repórter Nathalie Moraes traz mais detalhes a respeito do assunto pra gente. O período de estiagem também acaba afetando a rotina das famílias ribeirinhas aqui do Amazonas. O município de Benjamin Constant já está em estado de emergência. Com a seca, os barcos que viajam de Manaus transportando mercadorias como alimentos perecíveis e não perecíveis não conseguem chegar até a região do Alto Solimões. Os moradores também sofrem com a falta de água potável. Segundo o secretário da Defesa Civil de Benjamin Constant, o secretário Richelle Leandro, a maioria das comunidades ribeirinhas e indígenas está tendo dificuldade com o acesso fluvial. Por conta do nível baixo do Rio Solimões, a cidade vem tendo dificuldade para abastecer o comércio local com produtos vindos de Manaus. O município hoje também sofre com a falta de mantimentos no município por conta que as embarcações que chegam até o município com os mantimentos não estão conseguindo chegar ao nosso porto, por conta de difícil passagem que se encontra no Rio Juruá, onde muitas pedreiras estão empatando, interferindo que as balsas passem e cheguem até o município. Bancos de areias e muito mais. Então hoje estamos nesse momento preparados para sair para a zona rural, para dar mais assistência a outras famílias que também se encontram afetadas neste momento. A Defesa Civil do Amazonas faz o acompanhamento de todos os municípios aqui do estado, tanto no período da cheia quanto na estiagem. 7 municípios, segundo a Defesa Civil, já estão em situação de atenção. Na calha do Rio Madeira estão em atenção os municípios de Humaitá, Apuí, Manicoré e Novo Aripuanã. Já na calha do Médio Solimões está o município de Maraã. Na calha do Purus, os municípios de Lábrea e Canutama. Outros 15 municípios estão em situação de alerta por conta da estiagem. Os outros 39 municípios do Amazonas estão dentro da normalidade. Segundo o secretário da Defesa Civil do município de São Paulo de Olivença, Gracimar Rocha, mais de 150 famílias já estão completamente isoladas na região. As comunidades, 3 comunidades que se encontram aqui dentro desse rio se encontram isoladas, basicamente umas 150 famílias já desprovidas de recursos da saúde, de educação e dificuldade de
de acesso para compra desses alimentos. Estamos tentando aqui entrar. Então, como vocês podem observar no vídeo, o acesso complicado, escoamento de produção já não existe mais. Provavelmente estou tendo perdas grandes de produção também. Então, dá para observar que a situação já está muito crítica aqui no Alto Solimões, na área de São Paulo de Olivença. Segundo a Defesa Civil, as calhas do rio Juruá, Ipurus e Alto Solimões já estão em processo de enchente, com uma subida gradual, o famoso repiquete. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Entrevista do dia. Agora em Manaus, 6 horas e 25 minutos. E nosso entrevistado de hoje é o deputado federal e presidente do Diretório do Partido Liberal em Manaus, capitão Alberto Neto. Muito boa noite, deputado. Seja bem-vindo aos estúdios aqui da Rádio Mix. Então, a expulsão do Coronel Menezes do Partido Liberal é o assunto mais comentado da política local, sem dúvida alguma. E tudo começou porque o senhor votou contra a reforma tributária que representava, que preservava, a Zona Franca de Manaus. O senhor foi chamado de Judas pelo Coronel Menezes e isso levou à abertura do processo de expulsão dele do partido. O senhor analisa que a expulsão seria mesmo necessária por esse motivo? Primeiro, boa noite a todos os ouvintes da Rádio Mix. Boa noite, Carlão. Prazer estar sempre aqui nessa rádio. Tem uma audiência maravilhosa. Boa noite a todo o povo do Amazonas, os manauaras em especial. Por ser o presidente agora do Diretório Municipal do PL, do Partido Liberal, que é o maior partido do Brasil. Primeiro, você falou que eu votei contra a reforma tributária porque isso prejudicaria a Zona Franca. Sim. Só deixando claro para a população que a reforma tributária, ela cria o maior imposto do mundo, ataca o setor de serviços, que é responsável por 70% dos empregos no nosso país. E na verdade, e a grande verdade, é que o modelo atual é muito melhor, mais vantajoso para a Zona Franca do que o texto que está na reforma. Então, votar contra a reforma jamais será votar contra a Zona Franca, porque atualmente o texto está muito melhor do que o texto que vai estar por vir. Ela preserva, de um certo modo, de maneira limitada, que há um prazo de validade que logo nós temos que trabalhar novamente aquele desespero para tentar salvar a Zona Franca. Então, só para dar esse parêntese. E isso tudo, o presidente Bolsonaro liderou o processo, chamou os deputados federais, os senadores, e informou, olha, o texto está... Lógico que nós precisamos de uma reforma tributária, mas não pode ser votado de maneira atropelada. Vai criar o maior imposto do mundo, ataca o setor de serviços, ainda está acontecendo mudanças no texto que nós não temos uma segurança que isso vai ser bom para o país. Tudo isso acontecendo, o Bolsonaro chamou, olha, quem for meu aliado, vamos votar contra, porque o texto não está maduro ainda. Nós somos favoráveis a uma reforma, mas não esse texto que não está compreendendo toda a nação brasileira. Não é o suficiente para trazer uma reforma que vai mudar a vida das pessoas. E eu entendi, não, tudo bem, vamos votar contra a reforma. E aí é uma questão política, eu sou deputado federal, estou lá estudando todos os textos, eu sou vice-líder do partido, eu sou o coordenador do partido na CCJ, então a gente estuda tudo muito, com profundidade, todos esses assuntos. E a gente sabe que há uma insegurança muito grande ainda na reforma tributária. E o que me surpreendeu, aí vamos para a parte política. O Coronel Menezes fez uma live, colocou a minha foto e começou, por eu ter votado contra a reforma, que foi um pedido do presidente Bolsonaro, começou a me atacar, dizendo que eu era Judas, traidor, que eu estava votando contra o Amazonas. Eu acabei de dar uma explicação simples, que deu para compreender o meu raciocínio. Sim, o seu posicionamento. O meu posicionamento. Uhum. O problema não é esse, porque ele tem a liberdade de falar o que ele quiser, né? Nós prezamos muito a liberdade de expressão. Agora, tem uma passagem na Bíblia, Carinho, que diz que reino dividido não prospera. Está lá em Mateus 12, 25. Uma casa dividida não subsistirá. Não dá para, dentro do mesmo partido, você ter brigas internas sendo declaradas. Você pode quebrar o pau, desculpa a expressão, entre vocês ali, entre a gente, mas internamente.
Não, Entendi. entrar numa live, em entrevistas, falar sobre membros do próprio partido. Isso fere a ética partidária, fere a conduta do nosso estatuto. E isso... Daí você entendeu que foi um racha ali, Foi né? um racha. Falei, não, tudo bem, se você não está satisfeito com o deputado federal do partido, você está criando contendas dentro do partido, eu fiz a denúncia. Quando o Valdemar viu o vídeo, ele me atacando, quando o presidente Bolsonaro viu o vídeo, ele, porra, como assim? Foi eu que pedi para o Alberto votar contra a reforma e o Menezes está atacando? Eu não vou dizer a expressão que o nosso presidente ele é muito espontâneo, né? Sim. Eu nem vou dizer a expressão que ele disse no momento. Imaginamos. Mas imaginamos. Ele ficou, assim, muito desapontado. Porque o Coronel Menezes não é de hoje que já vem constrangendo o nosso presidente Bolsonaro. Ele constrangeu no momento que ele assumiu a Suframa e que brigou com toda a bancada. Isso atrapalhou porque o presidente precisava do Congresso, precisava dos votos dos deputados, dos senadores, para poder aprovar os projetos importantes para o nosso país. E o Coronel Menezes era sempre uma pedra no sapato do presidente Bolsonaro, sempre constrangendo o presidente. Até o momento que, olha, tudo bem, não dá mais, você vai ter que sair da Suframa, porque eu preciso dos votos dos deputados, dos senadores. E aí eu lembro, na época que ele estava na Suframa, que eu fui o único deputado federal que o defendeu. Eu briguei, Carlão, sim, com toda a bancada federal, com todos os senadores, com o senador Omar em especial, para que o Menezes assumisse a Suframa. Fui lá com o ministro, fiz vários discursos para que ele assumisse a Suframa, mesmo ele atacando a bancada, por pensar em grupo, pensar em time, sempre o defendi. Batia de frente, nunca assinei, porque todo tempo a bancada pedia a cabeça do Coronel Menezes e eu sempre fui contra isso, sempre bati de frente com todo, eu era o único da bancada que o defendia. Então foram várias chances, assim, tipo, pensa, não, vamos deixar pra lá, é o time, é a direita do Brasil, precisa estar unida, mas chega um determinado momento que perde-se o diálogo, ele começa a me atacar, eu falei, não, então não tem, ele pode continuar me atacando, não tem problema, mas tem que ser em outro lugar. Reino dividido não prospera. Olha só, sem querer te interromper, Lógico. inclusive o Coronel Menezes, o senhor sabe, esteve aqui conosco ontem, foi entrevistado aqui no programa e disse que a expulsão dele foi um ato isolado seu e que ele vai recorrer dessa decisão. Qual o prazo, digamos assim, que ele tem para contestar esta expulsão? Carlão, só para entender que não foi o capitão Alberto Neto que expulsou o Coronel Menezes. Eu fiz apenas a denúncia que ele quebrou o código de ética do partido. Foi montado um conselho e inclusive o presidente do conselho é um delegado da Polícia Civil aqui do nosso estado, o delegado Corte Silva, que foi o vice dele na eleição de 2020. Então, todo o roteiro que foi seguido do conselho, da sindicância, do resultado, foi altamente imparcial. Agora, foi muito notório, os fatos, os vídeos, né, que ele fez, era notório que quebrou o código de ética. E lógico que isso está muito alinhado, eu não fiz isso da minha cabeça, a gente não abriu um procedimento. O presidente do partido, Valdemar Costa Neto, o presidente Bolsonaro, que está muito desapontado com essa situação, mas a gente tem que tomar uma atitude, porque nós temos que pensar que não é interesses individuais. Nós estamos aqui com um interesse maior. O Partido Liberal está num ambiente saudável, crescendo, se preparando para as eleições de 2024, que ele poderia ser um candidato e, incrível que pareça, eu sou o único político assim, de expressão que ia apoiá-lo, caso ele fosse candidato. Porque ninguém quer apoiar. Ninguém quer apoiar porque ele é muito desagregador, é confusão por cima de confusão, não consegue trazer novos apoios políticos para disputar uma eleição majoritária. Era alguém que, infelizmente, eu penso até em outro ditado da Bíblia, que a soberba precede a queda. Então, por ele achar que ser amigo do presidente Bolsonaro era o suficiente e poderia fazer o que quiser, e não é assim que funciona a vida. A vida não funciona assim, tudo tem limites. Ele ainda continua sendo um dos nomes apontados aí para a próxima eleição da prefeitura, junto com a Momanda. Terceiro lugar, segundo as pesquisas agora. Davi Almeida. Falando de eleição,
para ano que vem, ficando só o senhor no PL com essa expressividade. Essa é a pergunta. Né? O senhor é um pré-candidato para o ano que vem, à Prefeitura de Manaus? Nós temos um acordo no partido. Inclusive, o Coronel Menezes quebrou esse acordo, mais um acordo que ele quebrou, que nós reunimos com o presidente da estadual, que é o Alfredo Nascimento, e nós tínhamos feito um acordo que ninguém ia se declarar candidato. Nós íamos avaliar a situação, mas que o PL teria um candidato em 2024. Sim. Mas poderia ser o Coronel Menezes, poderia ser o delegado Péricles, poderia ser eu, poderia ser um outro candidato que se viabilizasse. Então, o Alfredo, com sua experiência, tinha já definido essas diretrizes. E você define um dia, no outro dia o Coronel Menezes já estava dando entrevista dizendo que era pré-candidato, né? E agora ele pode ser, mas acredito que não no Partido Liberal. O senhor vai ser pelo Liberal, não? Isso. Sim, eu sou um soldado. Como eu te falei, eu sigo as diretrizes partidárias. E missão dada tem que ser missão cumprida. Nós temos um alinhamento com o presidente Bolsonaro, com o nosso Partido Liberal, e ainda há um estudo em relação a isso. Ainda está se montando a estratégia. Não foi definido quem será o candidato. O que foi definido é que o Partido Liberal, com o apoio do presidente Bolsonaro, terá um candidato. Olha só, dentro desse raciocínio aí, deputado, na sua opinião, a expulsão do Menezes pode fazer com que o presidente Bolsonaro, você já até falou que não, que tem todo, mas eu vou fazer a pergunta. Sim, pode fazer, Carlão. Prejudique, ele não apoie, por exemplo, a sua candidatura, no caso aqui? Carlão, é possível isso? O presidente Bolsonaro, isso foi feito várias reuniões, eu como deputado federal, participei de várias reuniões com o presidente, e o presidente Bolsonaro está muito dedicado de não cometer os erros do passado. Então ele está dedicado no partido. Hoje ele tem um escritório no Partido Liberal, atende os políticos, está fazendo uma política muito sábia, e ele entende que fazer prefeitos é fundamental, e fazer prefeitos do seu partido. Ele só talvez apoiasse outro partido caso o PL não tivesse um candidato. Aí, naturalmente, ele poderia apoiar um outro aliado. Mas a prioridade e a missão do presidente Bolsonaro é apoiar os candidatos do Partido Liberal, que é o seu partido. Ok. Tá explicado. Agora, em relação ao prefeito Davi Almeida, o senhor não vem sendo aí um crítico, um opositor. E isso leva muitas pessoas, inclusive ao Coronel Menezes, a dizer que a expulsão dele faz parte aí de um acordo maior para que o senhor ser indicado a vice na eleição de 2024. Isso procede? Como é que o senhor analisa essa situação? Karine, Carlão, isso aí foi um delírio do Coronel Menezes. Nunca conversei com o prefeito Davi Almeida sobre isso. Por que eu não sou um crítico ferrenho? Porque eu sou deputado federal, eu tenho que ser um crítico do atual governo, por eu ser oposição. Então, se você acompanhar minhas redes sociais, ontem eu falei sobre a Previdência, que o ministro Lupe está cometendo um abuso e não cumprir a legislação em levar os consignados para o BPC Loas. Ontem eu falei na TV Norte do SBT sobre o Ministério dos Povos Originários pediu para o IPAAN barrar o licenciamento do potássio em Altazes. Então eu acompanho cada detalhe do governo federal e me posiciono. Por exemplo, a BR-319 não entrou no PAC, fui lá com o ministro da Casa Civil, fiz ofício, fiz discurso em relação a isso, faço mobilização para pressionar o governo em prol do estado do Amazonas. Eu não consigo me aprofundar no governo federal. Então eu tenho, por exemplo, só semana passada eu tinha 92 projetos para analisar como coordenador da CCJ, que todos os projetos passam pela CCJ. E aí muitas vezes eu acabo não me aprofundando nos erros da Prefeitura de Manaus. Mas, por exemplo, para dizer que nunca falo, ontem mesmo também falei sobre a questão do aterro sanitário. Não sei se vocês estão acompanhando. Estamos, que está tendo um aterro sanitário próximo ali, o Igarapé do Leão, que com certeza contaminará o solo, os rios.
Isso é uma verdadeira tragédia. Falei e já tenho falado há muito tempo sobre isso, porque é um assunto que eu me dedico, que é o saneamento básico, que Manaus ainda é uma das piores capitais do Brasil em relação ao saneamento. Nós temos um aterro sanitário ali na Torquato, ainda céu aberto. E quando você vê um exemplo lá de Singapura, que ele pega todo o lixo e transforma em energia termoelétrica e a fumaça ainda ele faz um filtro e ele pega aquela energia e coloca uma energia pública. É algo fantástico, que não é difícil. Nós já temos aqui no estado fábricas que fazem isso, já temos máquinas que fazem isso. Nós podemos colocar iniciativa privada para que transforme esse lixo, que não vá para o lençol freático contaminando os nossos igarapés, o nosso solo, e transformar em energia. E você pode fazer até um programa social com isso, levar uma energia mais barata para as pessoas mais vulneráveis. Então tem muita coisa a se fazer sim na prefeitura, e não faço essas críticas diárias porque minha função é de deputado federal, não é de vereador. Deputado, olha só, supondo, voltamos aí ao assunto, se o Coronel Menezes reverter a expulsão e for escolhido candidato do partido, do PL, ainda há clima para ele contar com o seu apoio e o apoio de outros no PL? Olha, o Coronel Menezes não está preparado para ser candidato majoritário. Porque o candidato majoritário, Carlão, ele tem que pensar que é uma candidatura majoritária. Ele precisa agregar novos apoios. E, por exemplo, na expulsão do Coronel Menezes, Carlão, me responde, qual foi o político tirando a filha dele? E até a filha fez uma crítica a mim, eu falei, não, tudo bem, você tem que defender o pai mesmo, tá certo. Não fico chateado por isso, só se der continuidade mesmo. Mas não tem nenhum político que o defenda. Ele não consegue ter o poder de agregar novos parceiros, novos apoios, porque nós precisamos de um time forte para que o projeto, que as ideias do candidato cheguem lá na ponta, cheguem na casa das pessoas. A gente precisa de um time. Ninguém é candidato de si mesmo. Nós temos que ser candidato de uma ideia, de um grupo. E, infelizmente, o Coronel Menezes não tem a habilidade necessária para liderar e para agregar novos apoios. Então, eu não consigo imaginar essa hipótese. Ok, então, muitíssimo obrigada pela sua participação, estando aqui conversando com a gente a respeito de questões importantes. Carinha, foi um prazer estar aqui. Eu não tenho nada pessoal, deixando claro, contra o Coronel Menezes. Infelizmente, eu tenho uma missão de unir a direita do nosso estado. E ao receber esses ataques, eu tinha que tomar uma posição. Eu fui cobrado pelos os meus pares, fui cobrado pelas pessoas que me apoiam, que ficaram horrorizados com esses ataques. Então foi uma atitude natural, mas que a partir de agora nós vamos lutar todos os dias para trazer todos os movimentos, pregar mais a direita do livre mercado, da prosperidade, mostrando que o emprego é o melhor programa social do mundo. Verdade. Okay, muitíssimo obrigada. Conversamos com o deputado federal e presidente do diretório do Partido Liberal em Manaus, capitão Alberto Neto. Muito boa noite. Obrigado, Karine. Obrigado, Carlão. Um abraço para todos os ouvintes da Rádio Mix. Boa noite. Tchau, 6h42, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha aí, Karine, participação pelo WhatsApp, em Cássio Santos de Oliveira, da Praça 14 de Janeiro, participou e comentou. Muito calor em Manaus, hein, Aí é uma verdade, hein, Carlão? Não tá dando não, viu? Ó, Rafael Bentolila, do Dom Pedro, comentou que é aprovado no concurso dos bombeiros. Ele diz o seguinte: quero fazer um apelo para insistirem na convocação de todos os aprovados no concurso para ajudar o efetivo da corporação. Não temos soldados combatentes e não temos tenentes também. As vagas estão abertas, ele diz, e todos os dias esse calor aí causa focos de incêndio nas vegetações da cidade, sem dúvida alguma. E nas cidades do interior também. Ele disse que a situação é urgente. Carlão, realmente o calor está muito e a participação ainda está aí, hein? Valeu, no WhatsApp, Cássio Santos e Rafael Bentolila, não é isso, Karine? Participaram agora. Exato. É só ligar no 94994-887592. 994887592. Agora em Manaus, 6h43. Bom, Carlão, daqui a pouco... Brasília, então tá o quê? Ele já está na linha? Já.
Então vamos direto para Brasília. Vamos conversar com o nosso correspondente, jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, muito boa noite. Então, o Supremo Tribunal Federal formou a maioria para determinar que o Congresso atualize número de deputados por estado na Câmara. E com isso, o Amazonas passaria a ter 10 deputados federais e não apenas 8. É isso mesmo, Cadu. Explica mais pra gente. Muito boa noite. Tô na linha e tô online, viu, Karine? Boa noite pra você. Ao vivo e em cores. Ao vivo e em cores, senhores. Boa noite pra vocês. Boa noite, queridos amigos do programa 18 horas. Karine, hoje à tarde a Suprema Corte formou maioria para determinar um prazo para que o Congresso Nacional atualize o seu número de parlamentares. O prazo dado pelo STF é dia 30 de junho de 2025. Essa é a data máxima para que o número de deputados federais seja adequado à proporção da população atual de cada estado, com base no último censo do IBGE de 2022. Caso o Congresso Nacional não cumpra esse prazo, Karine, aí o Tribunal Superior Eleitoral é quem vai refazer esse cálculo aí, que vai fazer essa atualização. E claro, se isso acontecer, o TSE vai ter até o dia 1º de outubro de 2025, ou seja, um ano após as eleições municipais para definir o efetivo de cada bancada estadual e do Distrito Federal. Mas aí vai ter que fazer tudo, né? Definir também o número de deputados estaduais e distritais, no caso aqui do Distrito Federal, né? Deixando tudo pronto para a legislatura de 2027. Karine, o STF estava analisando esse processo desde 2017. O governo do estado do Pará havia questionado uma lei que é de 1993, que trata da regra que estabelece o número de deputados para representar os estados. O estado do Pará alegou que a bancada era muito pequena. E o que diz essa regra? Que os estados mais populosos devem ter até 70 deputados federais e os estados menos populosos apenas 8 deputados federais. E nós, do Amazonas, temos apenas 8 deputados federais. Claro que é um número bastante defasado, né? E agora o ministro Luiz Fux, relator desse processo, apresentou um parecer favorável. E como de costume, em praticamente todos os julgamentos virtuais no STF, os ministros seguiram o voto do relator. E agora o Congresso Nacional está aí com esse abacaxi na mão. E aí nós, cidadãos, também estamos com esse abacaxi, Karine. Vamos ter que pagar mais caro para ter representantes aqui em Brasília. Com essa decisão do STF, Karine e Carlão, a bancada do Amazonas vai passar a ter 10 deputados federais. E como um efeito cascata, o número de deputados estaduais e vereadores também deve aumentar. Karine e Carlão. Ei, Cadu, olha só, depois de muita crítica, o ministro Luiz Marinho voltou atrás e diz que imposto sindical será opcional ao trabalhador. Tomara, é isso mesmo, Cadu? Isso mesmo, Carlão. O ministro do Trabalho e Emprego, o Luiz Marinho, resolveu explicar melhor o que o governo Lula pensa com relação aí à contribuição sindical, se ela volta ou não, se ela vai ser obrigatória ou não. Então, porque essa semana a gente tomou aquele susto, né, com a notícia de que o governo estaria apoiando a obrigatoriedade do imposto sindical. Para quem é mais novo e não sabe, o nosso querido ouvinte, a contribuição sindical era cobrada de todo trabalhador com carteira assinada, na que fonte. tinha que colaborar na fonte. Lá da fonte. Sim. No contra-cheque, né? No com contra-cheque. um dia No de olerite. trabalho. No olerite. Aí você foi mais velho ainda, viu, cara? Nossa. Puxa vida. Mas olha, era triste, né? A gente ia lá no contra-cheque todo mês de fevereiro. No caso, nós jornalistas, eu lembro que no mês de fevereiro era um dia menos de trabalho, né? O mês já era curto, 28 ou 29. Aí via menos um dia, aí acabava com a gente. E essa semana era dentro dessa notícia, né, essa bomba que surgiu essa semana, dizia o seguinte, que além da obrigatoriedade do imposto sindical, a contribuição seria correspondente a 1% do salário. Não era um dia, era 1%, que podia ser mais que um dia de trabalho. E aí, diante dessa polêmica, o ministro Luiz Marinho deu uma entrevista à Rádio Voz do Brasil, que é uma rádio estatal, né, a rádio ligada à EBC Comunicação, para dizer que sim,
o governo quer a volta do imposto sindical, mas o governo não pensa em tornar esse imposto obrigatório. Quem vai decidir são os trabalhadores, segundo o ministro, viu? Mediante aprovação em assembleia da categoria. Sim. Então vamos ouvir um trecho da entrevista do ministro Luiz Marinho. Já te ouço, Karime, eu ouvi assistir aí. Tanto o sindicato de empregadores como o sindicato de trabalhadores podem sugerir e reivindicar junto à sua categoria a aprovação de uma contribuição negocial por conta da prestação de serviço do acordo coletivo de trabalho. Agora, as assembleias podem não aprovar, portanto, não é compulsório, ele é um processo de construção coletiva, ambiente coletivo se decide coletivamente, não individualmente, e, portanto, se a assembleia rejeitar, nada se cobra. O que vai ser estabelecido na proposta de lei, se aprovado, é um teto. A partir desse teto não se pode cobrar nada, até lá se pode. E vai também modernizar as relações, ou seja, os sindicatos terão que ter transparência, um mandato no máximo de 4 anos, portanto garantia de eleição, garantia de transparência, prestação de conta, e os trabalhadores, portanto, serão autoridade para tomar decisão se haverá contribuição ou não, no caso dos trabalhadores, e os empresários será a autoridade para decidir se terá contribuição para o sindicato patronal. 18 horas. A gente acabou de ouvir a fala do ministro do Trabalho, Luiz Marinho, a respeito da volta, né, dessa contribuição sindical. Se os sindicatos que vão resolver, já era, né, Cadu? Preciso explicar? Não, né? Ninguém vai decidir contra as empresas. Não tem, para. Sim, a gente quer enganar quem? Na Assembleia o trabalhador pode dizer não, né? Mas a gente sabe como é que funciona a Assembleia, né? Todo mundo ali, o jogo político interno ali, é difícil uma minoria dizer não diante de tanta pressão dos sindicatos, ou seja, o governo está jogando esse abacaxi para os sindicatos resolverem. Então, é uma manobra. Ele tá dando uma desculpa para dizer que não vai ser impositivo. Não, vocês vão decidir. Uma manobra. Uma manobra. É uma manobra, exatamente. Então, gente, é isso a questão dessa... Eu ia dizer aqui que o governo quer dar autonomia para o sindicato, né, inclusive decidir sobre essa questão financeira, que é importante para a atividade sindical, só que dessa vez é o trabalhador quem vai decidir, só que não é meio do mais do mesmo, né, como a gente consegue avaliar. O efeito vai ser outro, não é o governo quem vai decidir, e sim é você mediante uma livre e espontânea pressão. Carlão e Karime. Então, e procede a informação de que o governo Lula pretende aumentar o limite de faturamento anual do MEI de 85 mil para 145 mil reais, Cadu? Explica pra gente. Isso mesmo, procede, Karime, o Ministério da Indústria e Comércio, que também é responsável pelas políticas públicas voltadas ao empreendedorismo, às micro e pequenas empresas e tal, tomou essa decisão. Só que isso ainda depende de decisão final do ministro Geraldo Alckmin e publicação no Diário Oficial da União. Então, quem é MEI vai ficar feliz, claro, com essa notícia, né? Principalmente aqueles aí que já bateram aquele teto ali de faturamento de 85 mil reais por ano. Essas pessoas estão aí no gargalo. Tem muita gente aí que é MEI que não quer passar para o Simples Nacional. Tá aí no gargalo, tá? Tem gente, eu já até falei aqui para vocês, tem trabalhador que já não pega tanto serviço, que é para ficar no teto, que é para não pagar tanto imposto. Porque se for para o Simples Nacional, que de simples não é nada, vai ter que pagar mais imposto, inclusive pagar contador. Então não vale a pena, ele tem que ficar ali no meio. Então veio essa proposta que está sendo discutida e tomada a nível interno do Ministério da Indústria e Comércio. Como eu disse, precisa da decisão do ministro Geraldo Alckmin. Oi, Karime. Oi, Karime, você tá me ouvindo? Estou. Segue daí, Cadu. Perdão. Vamos lá. Então essa questão do MEI, agora vem essa novidade elevando o teto aí para 145 mil reais por ano, no caso, ou seja, 12 mil reais por mês, viu? O MEI vai poder continuar com as suas atividades aí pagando menos imposto, só que a taxa de recolhimento aí sim, atenção, né? Já não vai ser mais de 70 reais, 80 reais, vai passar a ser 181 reais.
E tem outra novidade, esse é o contrapé, né? Esse é o contrapé, você aumenta o teu teto, mas vai pagar mais, obriga o trabalhador a produzir mais. E tem outra novidade aí, o empreendedor pode passar um pouquinho do teto, tipo, se ele bater aí os 185 mil por ano, ele pode até passar 20%, mas aí ele vai ter 180 dias para tentar se adequar a outra modalidade, que é o Simples Nacional, ou seja, vai fazer uma espécie de transição. E aí pode também contratar até 2 funcionários. Nesse teto atual de 85 mil, é possível contratar um funcionário. Então esse processo vai evoluir futuramente. Então a expectativa é de que possa ser publicado nos próximos dias, mas é possível, diante dessa reforma ministerial que está acontecendo, que o Lula está loteando o governo dele, inclusive há essa possibilidade de criar o Ministério das Micro e Pequenas Empresas, então é possível que essa decisão seja tomada para inaugurar esse Ministério das Micro e Pequenas Empresas, mas é uma especulação das pessoas com quem eu conversei nos bastidores. Beleza. Volto com vocês, Karime e Carlão. Obrigada pelas informações, Cadu. Boa noite, bom trabalho, tchau, tchau. Sextou, galera. Abraço. Tchau, Até tchau. segunda. 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 55 minutos e vamos falar sobre os bastidores da política local. Cíntia Blink, muito boa noite. Os deputados estaduais, eles aprovaram a proibição de crianças em eventos relacionados a paradas do orgulho LGBTQIAP+, no Amazonas. Explica pra gente. Boa noite, Cíntia. Boa noite, Karime, boa noite, Carlão e todo mundo que está com a gente na 100.7. Pois é, foi aprovado aí esse projeto de lei que proíbe a presença de crianças e adolescentes na parada do orgulho LGBTQIAPN+. Ela foi proposta pelo deputado delegado Péricles e aprovada com 22 dos 24 votos possíveis dentro aí da Assembleia Legislativa. Esse projeto fala que a multa, caso isso não seja obedecido, né? Ou seja, se uma criança ou um adolescente for exposto a esse ambiente, a multa é de R$10 mil por hora. Ou essa criança pode estar ali, mas com uma autorização judicial. Tem algumas controvérsias apontadas aí nesse projeto de lei. Por exemplo, na justificativa não se usou nenhum caso de exposição de criança ou adolescente a cenas de nudez em Manaus ou em qualquer outro lugar do Brasil. No projeto mostra ali cenas de parada LGBT, mas ocorrida em outros países. Tem uma imagem que acontece no Brasil, onde há a presença de crianças, mas é num evento de um bloco da parada em São Paulo sobre crianças trans. E nesse evento não teve aí exposição à nudez, nem simulação de ato sexual, nada disso. O projeto foi subscrito também pelos deputados João Luiz e Débora Menezes. A proposta foi aprovada por 22 votos e contou com o voto da deputada Joana Dark, que é madrinha da Parada do Orgulho em Manaus. Contou também com o voto de Maíra Dias e Alessandra Campelo. As duas deputadas são aí notadamente mobilizadas para a defesa de direitos sociais das minorias. Quem não votou foram os deputados Abdala Frache e Daniel Almeida. Karime, Carlão. Ei, Cíntia, olha só, nós temos aí pesquisa nova para a Prefeitura de Manaus. Quais são os números, Blink? Tem pesquisa eleitoral nova, mas o resultado mostra pra gente um cenário que a gente já conhece há algum tempo. De novo, né? A gente tá em 2023 ainda, teoricamente distante da eleição de 2024, mas essa não é nem a primeira nem a segunda pesquisa eleitoral que sai sobre esse assunto. Então a gente já consegue fazer uma comparação com as pesquisas anteriores e o que mostra é, novamente, o prefeito de Manaus, Davi Almeida, em uma briga com o deputado federal Amon Mandel. Davi Almeida aparece com 36,9% das intenções de voto e Amon Mandel com 26,4%. Então a gente consegue prever aí um segundo turno entre esses dois, caso a eleição acontecesse por esses tempos aí de agora. O que a gente pode contar de novidade é que Coronel Menezes passa a aparecer com 8%, Ricardo Nicolau do PT com 4,8%, deputado Capitão Alberto Neto com 4,1% e dessa vez passa a aparecer a deputada Alessandra Campelo com 2,9% das intenções de voto. Karime, Carlão. Cíntia, para finalizar, Cíntia, conta pra gente quais são as novas, né, as novas sobre a guerra lá no Partido Liberal. Conta pra gente.
essa novela dentro do PL, ela não acaba nem fica pouco. Agora a gente está vendo aí o Coronel Menezes tentando reagir. Ele teve aí a expulsão, mas ele ainda pode recorrer, e a resposta dele é que acionou aí esferas administrativas e judicial para contestar essa expulsão do Partido Liberal, partido do presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, falando no ex-presidente Jair Bolsonaro, Menezes fala que, independente se ele estiver no PL ou se ele não estiver no PL, ele consegue ter o apoio de Bolsonaro em 2024. Que ele tem uma amizade aí de mais de 40 anos, ele pontua isso quando fez uma live na noite de ontem. Mas a gente precisa lembrar que Capitão Alberto Neto também falou que o PL vai ter o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, independente de Menezes, se ele estiver ou não no partido. Portanto, há uma briga aí pelo apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, que é um apoio político importante, né? Já que ele fala ali de um capital político, ou seja, ter o apoio de Jair Bolsonaro significa ter votos, é o grande trunfo político de Alfredo Menezes. E ele também fala, Alfredo Menezes, que Alfredo Nascimento vai ter um papel importante nesse momento aí de recuperar esse lugar de Menezes dentro do PL. Segundo Menezes, Alfredo Nascimento vai a Brasília para conseguir falar com Valdemar da Costa Neto, que é o presidente do PL, e anular essa expulsão, porque, de acordo com Menezes, foi feita de forma irregular. A gente precisa continuar acompanhando esse caso para saber qual que vai ser esse desfecho. Legal. Se realmente o Coronel Menezes vai sair ou não do PL, mas por hora, aparentemente, o que indica é que sim, que ele sairá do PL e irá para outro partido, que ele ainda não falou qual, porque ele está nessa luta de continuar no Partido Liberal, que é o mesmo partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas eu vou atrás de mais informação e trago tudo para você. Até segunda-feira. Até segunda, Cíntia. Até segunda, Cíntia. Muito boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 7 em ponto. Mix. E seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O preço da energia elétrica residencial no Amazonas é a sexta mais cara do país. Mesmo sem reajuste previsto para 2023, os valores cobrados pela concessionária Amazonas Energia só ficam abaixo da de 5 estados. A informação é da Agência Nacional de Energia Elétrica. O Pará lidera a lista da tarifa mais cara do Brasil, conforme ranking publicado pelo site Poder 360. O Amazonas e Pará ficam na região norte, onde estão as maiores hidrelétricas nacionais. A energia elétrica deveria ser, em tese, mais barata. É preciso uma explicação do governo e das empresas, uma explicação que conversa e convença os consumidores, principalmente nesta época do ano, quando todos precisam de muito mais energia para tentar sobreviver a esse intenso calor. 18 horas. 7-1, Karime, boa noite. Boa noite, um beijo, até segunda. Até segunda. Você ouviu 18 horas.